A visão de Silas não escureceu gradualmente, como o cair de uma tarde nublada. Ela se apagou de forma violenta, como uma lâmpada antiga que estoura no exato momento em que ele segurava o volante de couro suado. Naquele instante, ele ouvia pela milésima vez o lamento arrastado de alguém que ele sustentava com o próprio sangue, mas que se recusava a dar um único passo sozinho. O asfalto da rodovia dos Bandeirantes, que segundos antes era uma fita cinza vibrante sob o sol impiedoso de meio-dia, transformou-se em um abismo absoluto, um vácuo onde o espaço e o tempo pareciam ter colapsado. O som do motor, antes um rugido familiar, agora parecia vir de outra dimensão, abafado por um zumbido agudo que nascia na base do seu crânio. Enquanto isso, a voz no viva-voz do carro continuava a desfiar um rosário tóxico de dívidas, desculpas esfarrapadas e pedidos implícitos de socorro que nunca cessavam. Silas sentiu o suor frio escorrer pela nuca, traçando um caminho gélido pela sua espinha. Mas o que mais o aterrorizava não era o carro desgovernado a 100 km/h, era o fato de que, mesmo no escuro total, ele ainda sentia aquele peso esmagador nos ombros. Um peso que não era dele, uma carga que ele aceitou carregar por décadas até que sua própria biologia gritasse um basta definitivo. O pé de Silas encontrou o pedal do freio por um puro instinto de sobrevivência, um milagre mecânico que o fez guiar o veículo para o acostamento sem colidir com ninguém, sentindo apenas o solavanco das pedras sob os pneus. O coração martelava contra as costelas como um animal enjaulado, uma batida surda que parecia ecoar o vazio aterrorizante dos seus olhos. Ele tateou o painel, sentindo o plástico quente e a textura dos botões, enquanto a voz de Ricardo, seu amigo de infância, ainda saía pelos alto-falantes, exigindo atenção exclusiva para um drama que nunca tinha fim. Ricardo falava sobre o aluguel atrasado, sobre como o mundo conspirava contra ele, e sobre como Silas era a única boia de salvação naquele mar de incompetência. Silas queria gritar que não estava enxergando nada, que o mundo tinha sido engolido por um breu infinito, mas sua garganta estava travada por anos de silêncio condescendente e de engolir a seco as próprias necessidades. Ele desligou o carro com a mão trêmula. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que a própria escuridão. Ali, parado no acostamento de uma estrada movimentada, sentindo o deslocamento de ar dos caminhões que passavam como trovões invisíveis, Silas percebeu que sua cegueira não era um problema físico nos olhos, mas um curto-circuito catastrófico na alma. Ele era o porto seguro de todos, o resolvedor de problemas impossíveis, o homem que nunca pronunciava a palavra não. No bairro onde cresceu e na oficina onde construiu sua reputação com mãos calejadas, Silas era visto como um santo. Mas a santidade tem um preço invisível e cruel que ninguém comenta nos altares. Ele era o arquétipo do mecânico mestre que conserta o motor de todos, enquanto o seu próprio chassi está rachado ao meio, prestes a quebrar. A psicologia por trás de alguém que sente a necessidade patológica de ser indispensável é traiçoeira e profunda. Silas não ajudava por excesso de bondade pura, ele ajudava por uma carência disfarçada de força hercúlea. Ele acreditava piamente que, se parasse de carregar as pessoas, deixaria de ter valor, deixaria de existir aos olhos do mundo, e o universo, em sua ironia implacável, deu a ele exatamente o que ele plantou com tanto esforço. Uma fila interminável de parasitas que viam nele não um ser humano com limites, mas um recurso infinito de energia e dinheiro. A rotina de Silas era uma sucessão de entropia emocional. Ele acordava às 5 da manhã, trabalhava 12 horas sob o calor sufocante das máquinas e o cheiro penetrante de graxa e óleo diesel. Ao final do dia, em vez de buscar o descanso merecido, passava outras 4 horas resolvendo crises que não eram suas. Era o primo que precisava de um avalista para um empréstimo arriscado. A vizinha que implorava por dinheiro para o remédio que o filho gastou em futilidades e principalmente Ricardo. Ricardo era a âncora mais pesada e corrosiva. Um homem que transformou o fracasso em uma profissão e a vitimização em uma arma de manipulação em massa altamente eficaz. Silas sentia que, se soltasse a mão de Ricardo por um segundo,
o amigo afundaria no abismo. O que Silas demorou décadas para entender é que Ricardo já estava no fundo do poço por escolha própria, e estava apenas usando o corpo de Silas como um degrau para respirar, enquanto o mantinha submerso e sem fôlego. A cegueira psicossomática é o último recurso desesperado de um corpo, que não é mais ouvido pela mente consciente. Quando Silas foi levado ao hospital por um caminhoneiro generoso que parou para ajudar, os exames clínicos não mostraram absolutamente nada. A retina estava perfeita, brilhando sob as luzes dos aparelhos. O nervo óptico estava intacto, pronto para transmitir imagens. A pressão intraocular era absolutamente normal. Os médicos trocavam olhares confusos e carregados de ceticismo, sugerindo estresse severo, sugerindo descanso prolongado. Mas Silas sabia a verdade no fundo do seu ser. Ele sentia a escuridão como uma manta de chumbo quente sobre seu rosto. Ele estava vivendo o clímax de uma vida inteira baseada no desequilíbrio de troca. Naquela maca de hospital, cercado pelo cheiro estéril de antisséptico e pelo som metálico dos equipamentos, ele finalmente teve que encarar a verdade que vinha evitando como uma praga. Ele estava morrendo lentamente para que outros pudessem continuar sendo irresponsáveis. Foi no terceiro dia de internação, ainda mergulhado no breu total, que Silas recebeu a visita de um homem que todos chamavam apenas de Dr. Samuel, mas que na oficina era conhecido como o guardião do segredo. Samuel não era um oftalmologista comum, focado apenas em tecidos e nervos. Ele era um homem que entendia que a anatomia humana é apenas o mapa físico de uma geografia espiritual muito mais vasta e profunda. Ele sentou-se ao lado da cama de Silas, e o som da cadeira arrastando no piso de linóleo pareceu um trovão. Samuel não perguntou sobre os sintomas visuais. Ele perguntou com uma voz calma e cortante: quem você está tentando salvar que, no fundo, não quer ser salvo? Silas sentiu as palavras como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. As palavras de Samuel cortaram a atmosfera pesada do quarto como uma lâmina de bisturi perfeitamente afiada. O médico explicou que o corpo humano possui um sistema de segurança biológico contra a exploração extrema. Quando a alma carrega um excesso de carga que não lhe pertence, o cérebro, em um ato de autodefesa, desliga os sensores externos para forçar o indivíduo a olhar para dentro, para o único lugar que ele negligenciou. A explicação de Samuel foi uma gota de sabedoria pura que Silas nunca imaginou receber. Ele falou sobre a distinção vital entre carregar uma cruz e carregar um corpo morto. Carregar a própria cruz é o fardo necessário da evolução. É o peso que nos fortalece as pernas, nos dá calos e nos confere propósito. Mas carregar um corpo morto, alguém que desistiu da própria jornada e se tornou um parasita emocional, é uma forma perigosa de arrogância espiritual. Ao tentar salvar Ricardo de suas próprias consequências naturais, Silas estava roubando dele a única coisa que poderia transformá-lo de verdade, a dor necessária do aprendizado. Silas achava que praticava a caridade, mas no fundo era ego puro. Ele queria ser o herói inabalável, o salvador messiânico, o único capaz de evitar o inevitável. E o preço dessa arrogância foi a sua própria visão. O diagnóstico além da medicina tradicional era claro e brutal. Silas estava sofrendo de um colapso total por parasitismo sistêmico. A lei da troca justa tinha sido violada por tempo demais. No universo, nada flui onde há um buraco negro que apenas recebe e nunca retribui. A prosperidade de Silas estava bloqueada em todos os níveis. Não por falta de trabalho duro, mas porque toda a energia vital que ele gerava era imediatamente sugada por pessoas que usavam sua bondade como combustível para a própria inércia preguiçosa. Samuel disse algo que mudou a estrutura molecular dos pensamentos de Silas. A escassez que você vive hoje, Silas, é alimentada diretamente pela folga daqueles que você sustenta. Você está pagando com a sua luz preciosa para que eles continuem confortáveis no escuro. A revelação foi como um estalo elétrico na mente de Silas. A anatomia do parasita é sutil e sedutora. Ela começa com pequenos favores, com uma gratidão que parece genuína e profunda. Mas, com o passar do tempo,
A gratidão se transforma em expectativa silenciosa, e a expectativa se transforma em cobrança agressiva. Silas lembrou-se de quantas vezes Ricardo ficou visivelmente com raiva, porque Silas não pôde ajudá-lo em um domingo à tarde, ignorando completamente os 300 sábados anteriores em que Silas abriu mão de sua própria vida e lazer. Certo. Ó. O parasita não ama o hospedeiro. Ele ama a facilidade e o conforto que o hospedeiro proporciona com seu sacrifício. No momento em que o hospedeiro impõe um limite básico, o parasita revela sua verdadeira face, a face da agressão disfarçada de mágoa profunda. Silas percebeu que seus sonhos mais queridos, de expandir a oficina para novos horizontes, de viajar com a esposa para lugares que sempre desejou, de simplesmente ter uma tarde de paz, tinham sido sistematicamente substituídos pelos problemas intermináveis de terceiros. A recuperação de Silas começou não com colírios caros ou cirurgias complexas, mas com uma decisão interna inabalável. Silas precisava realizar o que Samuel chamou de corte de misericórdia. Não era um ato de ódio ou vingança, mas um ato de sobrevivência radical. Entender que soltar alguém é, muitas vezes, o maior ato de amor e autoproteção possível. Se você segura alguém que está caindo de um penhasco, mas essa pessoa se recusa a segurar a corda que você lançou e prefere apenas se pendurar no seu braço, ela eventualmente levará você junto para o abismo. O corte de misericórdia é o reconhecimento humilde de que você não tem o poder divino de salvar quem escolheu deliberadamente se afogar. É a aceitação da própria limitação humana. No quinto dia de internação, Silas ainda não enxergava, mas seus outros sentidos estavam aguçados de forma quase sobrenatural. Ele ouviu o rangido da porta do quarto se abrindo. O cheiro de cigarro barato e desleixo denunciou a presença antes mesmo da primeira palavra. Era Ricardo. O amigo entrou no quarto, não para perguntar como Silas se sentia ou se precisava de algo, mas para reclamar em um tom anasalado que o seu carro tinha quebrado novamente na rodovia e que ele não sabia o que fazer, já que Silas estava, entre aspas, descansando no hospital. Aquela foi a gota d'água que transbordou o cálice de amargura. A voz de Ricardo, carregada de um vitimismo tóxico e manipulador, soou nos ouvidos de Silas como um ruído metálico insuportável. Silas sentiu uma raiva necessária e legítima, uma raiva que não era destrutiva, mas defensiva e vital. Era a vida em Silas tentando retomar o território sagrado que tinha sido invadido por parasitas. Ricardo, disse Silas, sua voz saindo firme, grave e ressonante de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. Eu não posso mais te ajudar. Eu não vou mais te emprestar um único centavo. Não vou consertar seu carro de graça. E não vou ouvir seus problemas até que você comece a resolvê-los com as suas próprias mãos. O silêncio que se seguiu no quarto foi denso, quase sólido. Ricardo tentou a tática de sempre. O drama emocional. Começou a dizer que Silas estava sendo egoísta, que ele não tinha mais ninguém no mundo, que ia acabar passando fome na sarjeta. Mas Silas permaneceu imóvel, como uma estátua de granito. Ele sentiu cada palavra de Ricardo como um peso físico sendo retirado de seus ombros, um por um. A cada insulto disfarçado de mágoa que Ricardo lançava, Silas sentia um elo de aço se quebrando em sua alma. O confronto final foi breve e revelador. Quando Ricardo percebeu que a fonte de recursos tinha secado definitivamente, sua máscara de amigo necessitado caiu totalmente, revelando um rosto de desprezo. Ele chamou Silas de ingrato, de homem sem coração, e saiu batendo a porta com tanta força, que o vidro da janela estremeceu. Naquele exato momento, um fenômeno inexplicável e maravilhoso aconteceu. Uma fresta de luz branca e pura cortou o centro da escuridão nos olhos de Silas. Não foi uma visão clara de imediato, mas um borrão cinzento que começou a ganhar contornos e sombras. O peso físico que ele sentia na nuca, aquela pressão que parecia uma mão gigante o esmagando contra o chão frio, simplesmente desapareceu. Silas respirou fundo, e o ar do hospital parecia ter um sabor de liberdade que ele tinha esquecido há décadas. A visão de Silas,
Voltou à medida que o peso era deixado no chão. Foi um processo doloroso, como se seus olhos estivessem aprendendo a ler a luz do mundo novamente. Mas agora, as cores eram infinitamente mais vibrantes. O verde das árvores, fora da janela do hospital, parecia pulsar com uma energia própria, quase elétrica. Ele percebeu que a cegueira tinha sido um mestre severo, porém necessário, ensinando-lhe que a claridade só é possível para quem caminha com as próprias pernas e respeita a própria jornada. Ao tentar carregar Ricardo nas costas, ele tinha ficado tão curvado que só conseguia enxergar o chão sujo. Agora, ereto e com a coluna alinhada, ele podia ver o horizonte vasto. A lição de que cada ser humano deve carregar seu próprio fardo para fortalecer os músculos da alma é a base de toda a dignidade. Quando tiramos de alguém a responsabilidade pelas suas próprias falhas e escolhas, tiramos também a única oportunidade de sua redenção e crescimento. Silas entendeu que sua bondade mal direcionada estava, na verdade, atrofiando os músculos morais de todos ao seu redor. Ele estava criando aleijados emocionais apenas para se sentir um gigante indispensável. O livramento de Silas não foi apenas da cegueira física, mas da ilusão perigosa de que ele era o salvador do mundo. Ele voltou para sua oficina, mas algo tinha mudado de forma profunda e permanente. Ele continuava sendo um mecânico de elite, mas agora, ele só aceitava consertar carros cujos donos estivessem dispostos a aprender a cuidar do próprio motor. A técnica emocional para identificar o momento exato de soltar as mãos sem carregar culpa é simples, embora exija uma coragem hercúlea. Observe se o esforço da outra pessoa é minimamente proporcional ao seu. Se você está remando sozinho em um barco feito para dois, você não está ajudando ninguém, você está sendo usado como um motor descartável. O momento de soltar é quando você percebe que sua ajuda não está gerando autonomia, mas uma dependência parasitária. Silas aprendeu a dizer não, com a mesma precisão cirúrgica com que ajustava um carburador complexo, e, curiosamente, sua oficina começou a prosperar como nunca antes. Pessoas que realmente valorizavam seu conhecimento e seu tempo começaram a aparecer, enquanto os parasitas desapareceram um a um, buscando outra vítima que ainda não tivesse aprendido a lição do peso. Hoje, Silas caminha com uma leveza que intriga e fascina quem o conhecia antes do incidente. Ele ainda ajuda pessoas, mas de uma forma radicalmente diferente. Ele oferece o mapa detalhado, mas não carrega o viajante nas costas. Ele oferece a ferramenta certa, mas não faz o trabalho braçal pelo outro. Ele entende agora que a verdadeira compaixão é permitir que o outro sinta o peso real das próprias escolhas. Pois é exatamente esse peso que ensina a direção certa a seguir. A claridade do caminhante solitário é saber que, embora possamos caminhar juntos e compartilhar a estrada, ninguém, absolutamente ninguém, pode dar o passo pelo outro. Silas olha para as suas mãos agora, mãos que estão limpas da graxa da alma alheia, e sorri com uma paz profunda. Ele enxerga tudo com uma nitidez que beira o sagrado. Aqui no canal Sabia Vida, frequentemente nos deparamos com histórias como a de Silas, porque o desequilíbrio de troca é a epidemia silenciosa e devastadora do nosso século XXI. Vivemos em uma cultura que glorifica o esgotamento extremo, em nome de um altruísmo mal interpretado, mas esquece que um reservatório vazio e seco não pode saciar a sede de ninguém. Se você sente que sua visão da vida está ficando turva, que o cansaço é uma constante, e que a alegria foi substituída por uma obrigação pesada e sem sentido, talvez seja a hora exata de olhar com honestidade para quem você está carregando. O custo de manter vivo quem se recusa a caminhar é, invariavelmente, a sua própria vida e saúde. Identificar o parasita emocional exige uma coragem brutal, pois muitas vezes, ele veste a roupa de um melhor amigo, de um irmão ou até de um cônjuge. Mas o amor verdadeiro nunca escraviza. Ele liberta e impulsiona. Se a sua presença constante na vida de alguém serve apenas para amortecer as quedas que essa pessoa precisa sofrer para amadurecer, você não está sendo um anjo protetor. Você está sendo um obstáculo cruel ao destino dela. O corte de misericórdia é o ponto de virada onde você decide solenemente que sua luz é valiosa demais para ser gasta em um quarto escuro que alguém se recusa terminantemente a iluminar.
Silas recuperou a visão, porque escolheu se ver de verdade pela primeira vez em décadas. Ele parou de olhar para as necessidades insaciáveis dos outros, como se fossem ordens divinas, e começou a olhar para a sua própria saúde como um santuário que deve ser protegido. A jornada da autoproteção não é um caminho de egoísmo barato, mas de integridade espiritual. Quando você está inteiro e respeita seus limites, sua ajuda é real, potente e verdadeiramente transformadora. Quando você está fragmentado e exausto pelo peso alheio, sua ajuda é apenas um remendo temporário que logo se rasgará novamente. A história de Silas nos ensina com clareza que o universo possui leis de compensação que não podem ser ignoradas impunemente. A energia deve circular livremente. Onde há estagnação, há doença. Onde há parasitismo, há cegueira. Ao soltar o que não era dele por direito, Silas não apenas voltou a enxergar o mundo físico com cores vibrantes, ele passou a enxergar a dinâmica invisível que rege o sucesso e o fracasso humano. Ele entendeu que o não é, talvez, a ferramenta mais poderosa de construção de caráter que existe, tanto para quem o pronuncia quanto para quem o ouve. Talvez você esteja agora mesmo sentindo esse mesmo peso insuportável nos ombros. Talvez o seu próprio Ricardo esteja ligando para o seu celular neste exato momento, ou esteja sentado no sofá da sua sala esperando que você resolva o próximo desastre que ele mesmo criou por negligência. Ouça o silêncio profundo de Silas, naquele quarto de hospital. Sinta a primeira fresta de luz que ele encontrou ao dizer o primeiro chega. A liberdade não é a ausência de responsabilidade, mas a escolha consciente de carregar apenas o que é legitimamente seu. O resto é bagagem extra e desnecessária que você deve deixar na beira da estrada para poder continuar a sua viagem com dignidade. No canal Sabia Vida, acreditamos firmemente que o despertar da consciência passa necessariamente pelo filtro rigoroso das relações humanas. Quem não soma na sua vida, inevitavelmente subtrai. E quem subtrai por tempo demais, acaba dividindo você em 1000 pedaços até que não reste nada da sua essência. Proteja sua energia vital como o tesouro mais precioso que você possui, pois é dela que nascem seus sonhos, sua saúde física e sua capacidade de amar de forma autêntica. A história de Silas é um lembrete vívido e urgente de que a visão mais importante não é a que olha para fora, para as paisagens, mas a que reconhece com clareza os limites do próprio ser. Ao final dessa jornada dolorosa, Silas não guardou um grama de rancor de Ricardo. Ele sentiu apenas uma profunda e silenciosa gratidão pelo papel pedagógico que o amigo desempenhou. O de mostrar a Silas onde ele ainda era vulnerável e carente de aprovação. Ricardo foi o espelho perfeito da carência de Silas. Sem o parasita, o hospedeiro nunca saberia que precisava fortalecer seu sistema imunológico emocional com urgência. O livramento foi mútuo e necessário, embora Ricardo ainda não tenha consciência disso. Forçado a caminhar sozinho pela primeira vez, Ricardo finalmente terá a chance real de descobrir que possui pernas e força. E Silas, livre do peso morto que o cegava, finalmente pôde correr em direção ao seu próprio destino glorioso. Que a história de Silas seja o colírio potente que você precisava para enxergar as âncoras invisíveis na sua própria vida hoje. Não espere que o seu mundo fique completamente preto para decidir que você merece ver a luz do sol. O peso de carregar quem se recusa a caminhar é uma escolha que você faz todos os dias. A cada pequeno sim que diz contra a sua vontade. E a boa notícia é que você pode escolher soltar esse peso a qualquer momento, agora mesmo. O corte de misericórdia está em suas mãos trêmulas, mas capazes. Use-o com sabedoria, use-o com um amor profundo por si mesmo, e prepare-se para ver as cores do mundo, como se fosse a primeira vez na vida. A existência é curta demais para ser gasta servindo de muleta para quem tem pernas fortes, e apenas se recusa a usá-las por comodismo. A verdadeira caridade começa com a preservação da própria alma e da própria visão. Quando Silas fechou os olhos para o mundo exterior, ele finalmente abriu os olhos para a verdade interna. E a verdade absoluta é que você é o único e soberano, responsável pela sua jornada. Se você permitir que outros drenem sua essência até a última gota, você não estará sendo uma pessoa boa, e estará sendo negligente com o maior presente que recebeu do universo,
a sua própria existência única. No Sabia Vida, celebramos cada pequeno despertar, cada limite imposto com firmeza, e cada visão recuperada após o caos. Porque um homem que enxerga o próprio valor, nunca mais aceitará a posição de carregador, de quem escolheu a inércia como estilo de vida. O caminho agora está limpo e brilhante diante de Silas. A estrada que antes era um lugar de medo, escuridão e perigo, agora é um convite irresistível à exploração e à descoberta. Ele dirige hoje com as mãos leves e seguras no volante, sabendo que se alguém quiser acompanhá-lo, terá que trazer o próprio combustível e saber dirigir o próprio veículo. A amizade agora é uma troca justa, não um tributo pesado. O amor é um compartilhamento de alegrias, não um sacrifício de si mesmo. E a visão? A visão de Silas é agora tão nítida, que ele consegue enxergar a beleza até nas cicatrizes profundas que o peso do passado deixou em seus ombros. Pois foram exatamente essas cicatrizes que o ensinaram, finalmente, a voar acima das nuvens. A anatomia da sua liberdade começa no exato momento em que você para de se desculpar por existir e por ter limites humanos. Silas parou de se desculpar com Ricardo por não ser seu escravo emocional, e ao fazer isso, ele se tornou o mestre absoluto de sua própria história. Que você também encontre essa força interior hoje, que você identifique o peso desnecessário e tenha a coragem sagrada de deixá-lo no chão da estrada. A jornada é exclusivamente sua, o fardo deve ser apenas o seu. E a glória de chegar ao destino final também será, integralmente sua. O sol se põe no horizonte da oficina de Silas, pintando o céu de tons magníficos de laranja, violeta e dourado. Ele guarda as ferramentas com cuidado, fecha o portão de ferro, e caminha em direção à casa com passos firmes. Ele não sente o cansaço de antes. Sente uma satisfação profunda e silenciosa. Seus ombros estão retos, sua cabeça erguida e seus olhos estão bem abertos, capturando cada detalhe precioso da vida que ele quase perdeu por tentar salvar quem não queria, de jeito nenhum, ser salvo. Silas está em paz absoluta. E a paz, como ele descobriu da maneira mais difícil e dolorosa, é o único peso que realmente vale a pena carregar todos os dias. Este é o ciclo da vida consciente que buscamos cultivar aqui no Sabia Vida. O contraste necessário entre a cegueira da submissão e a claridade revigorante da autonomia. Que esta narrativa tenha sido o espelho necessário para a sua própria transformação hoje. Lembre-se sempre, o ato de soltar não é um abandono cruel. É uma devolução de responsabilidade. Você está devolvendo ao outro a responsabilidade que nunca deveria ter tirado dele em primeiro lugar. E ao fazer isso, você está se devolvendo ao mundo, inteiro, radiante, e pronto para brilhar com toda a sua intensidade. A visão de Silas nunca mais falhou desde aquele dia no hospital. Às vezes, ele ainda sente uma leve e familiar pressão na nuca, quando alguém tenta ultrapassar seus limites recém-estabelecidos, mas agora, ele conhece o sinal de alerta instantaneamente. É o seu corpo dizendo em um sussurro: lembre-se do custo da escuridão. Ele respira fundo, sorri para si mesmo e impõe o limite necessário com uma serenidade inabalável. Ele aprendeu que ser bom não é ser bobo, e que ser forte não é ser um burro de carga para os outros. A verdadeira sabedoria está no equilíbrio dinâmico, e o equilíbrio está na justiça sagrada da troca. Silas agora vê, e ver com clareza, é o maior milagre que qualquer ser humano pode experimentar nesta vida. Se esta história tocou algum ponto sensível e adormecido na sua alma, se ela trouxe à mente o rosto de alguém, ou o peso de uma situação específica que você vem suportando em silêncio absoluto, não ignore esse sentimento. É a sua própria visão, tentando voltar para casa. É o seu corpo pedindo desesperadamente para ser ouvido. O livramento de Silas começou com um blackout traumático, mas o seu livramento pode começar agora mesmo, com uma simples e poderosa decisão de valorizar a sua própria jornada acima do conforto preguiçoso dos parasitas. Caminhe leve pela vida, caminhe de forma consciente, e acima de tudo, caminhe apenas com quem está disposto a caminhar ao seu lado, em pé,
e não pendurado nas suas costas. A estrada é longa, desafiadora, e a vista do topo é maravilhosa demais para ser perdida por causa de um peso morto que não te pertence. No Sabia Vida, continuaremos trazendo essas luzes para que ninguém mais precise ficar no escuro por carregar o fardo alheio. A claridade é um direito nato seu. Reivindique-a hoje mesmo com toda a sua força. O peso de carregar quem não caminha é uma âncora pesada que impede o seu barco de chegar ao oceano aberto. Silas cortou a corda com coragem. O barco dele agora navega em águas profundas azuis infinitas. Simão largou. Até quando você vai ficar parado no mesmo porto seguro, mas estagnado, afundando lentamente sob o peso de quem se recusa terminantemente a içar as próprias velas? A resposta definitiva está na sua coragem de realizar o corte de misericórdia. A visão plena te espera logo após o próximo não que você disser com convicção. Enxergue o seu valor real. Enxergue a sua vida preciosa. Enxergue o seu caminho único. A luz sempre esteve lá, brilhando intensamente. Você só precisava soltar o que estava tapando os seus olhos com tanta força. Silas agora entende que a verdadeira amizade é como dois faróis potentes. Cada um brilha com sua própria energia interna, mas juntos eles iluminam muito mais o caminho para todos. Ele não quer mais ser o gerador de energia de ninguém. Ele quer ser luz entre luzes. E essa é a proposta transformadora que deixamos para você hoje. Seja luz. Não seja o combustível barato de quem se recusa a queimar com o próprio fogo. A sua chama é sagrada, e ela deve iluminar a sua própria estrada, antes de qualquer outra. Obrigado por acompanhar esta jornada profunda de Silas aqui no Sabia Vida. Que a clareza dele seja a sua clareza a partir de agora. Que o livramento dele seja o seu livramento imediato. E que a partir de hoje, seus olhos vejam apenas o que é real, o que é justo, e o que é verdadeiramente recíproco. A escuridão ficou definitivamente para trás. O horizonte é todo seu, para ser explorado. Silas sentou-se na varanda de sua casa de madeira, observando o cair suave da noite estrelada. Pela primeira vez em muitos anos, ele não estava preocupado com o telefone tocando incessantemente. Ele não estava antecipando mentalmente o próximo desastre épico de Ricardo. Ele estava apenas ali, presente no agora, sentindo a brisa fresca de outono no rosto. Ele percebeu, com um suspiro de alívio, que o silêncio não era a solidão amarga. Era a mais pura liberdade. Os parasitas tinham ido embora para buscar outras fontes, mas em seu lugar, ficou um espaço sagrado e vibrante que agora estava sendo preenchido por ele mesmo. Ele descobriu, com surpresa, que gostava imensamente da sua própria companhia.